Sebastião Garcia falando com a gente direto do STF. Nós vamos continuar repercutindo agora esse assunto que é delicado para o agronegócio e também para os povos originários. Quem vai falar com a gente sobre isso é um dos nossos consultores, dos nossos colunistas aqui do AgroMais e consultor de agronegócio, o Celso Ricardo. Amigo Celso, seja bem-vindo mais uma vez, sempre bom tê-lo aqui com a gente. Bom, como o Sebastião acabou de mostrar para a gente agora, pelo jeito, por parte, pelo menos dessa associação que representa os povos indígenas, não dá para ter nenhum tipo de conciliação no momento em que eles deixam uma reunião tão importante como essa, né, Celso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Prazer estar aqui contigo de novo. É preocupante porque nós falamos duas situações cruciais, né? Nós falamos da conciliação e, por fim, foi falado dos conflitos. Eu acho que a atitude, né, da liderança dos povos indígenas, ela não foi aquilo que nós esperávamos, tendo em vista que isso é um problema sério e que precisa ser resolvido urgentemente. Nós estamos falando de questões, né? O Brasil trata, com relação ao marco temporal, com questões ligadas à preservação de meio ambiente, à própria demarcação de terras dos povos indígenas e também estamos falando de uma parte da economia importante para o país. Eu acho que agora não seria o momento de nós criarmos barreiras e sim abrirmos espaço para um debate. Eu acho que todo esse assunto vem de muito tempo e vem sendo prolongado e agora já chegou mais do que na hora de ser resolvido. Só que essa atitude, né, de se retirar de uma reunião para um debate tão importante, eu acho que mais complica, né, do que propriamente ajuda nesse momento que seria um momento de decisão, né? Ô Celso, agora tem outra questão interessante também que eu gostaria que você falasse para a gente. Como que uma atitude como essa gera mais insegurança no campo? Nós temos informações de novos conflitos lá em Terra Roxa, lá no Paraná. Claro que o produtor também que está tendo a sua terra invadida em algum momento vai perder a paciência também, não é o certo, a gente não compactua com isso, mas imagina só, é aquele exemplo, né? Ninguém vai entrar na sua casa e você vai ficar quieto, sem fazer nada, deixando a pessoa apoderar dos seus bens. Não é bem por aí que a banda toca. Então, uma ação como essa vai trazer mais insegurança para o campo, com certeza, né? Com certeza, principalmente por parte desse produtor que tu bem falou, né? A gente viu lá algumas semanas atrás em Terra Roxa que havia anúncio até de povos, né, índios vindos do Paraguai para esse movimento, o produtor preparando a terra, o produtor trabalhando a terra, naquela insegurança ruim, né, que o produtor não poderia nem entrar na sua propriedade. Eu acho que o que essa geração está vivendo agora foi ou é reflexo de algumas situações que aconteceram no passado. Ninguém pode desapropriar uma terra hoje produtiva, levando em consideração, Tiago, que nós estamos falando que os povos indígenas no Brasil hoje têm mais ou menos 14% do território nacional para eles poderem desenvolver as suas atividades e viver, né, da melhor maneira possível, cultuando as suas culturas, suas tradições. O Brasil tem, por um outro lado, Tiago, mais ou menos ou quase 20% do território nacional composto, e aqui é uma observação que eu faço, porque isso também é ruim para nós, composto de terras degradadas, improdutivas, e isso não foi de ontem, não é de um ano, de 5 anos. Então, o Brasil deixa tudo chegar no extremo para tomar uma decisão. Eu acho que se nós considerarmos 14%, 20%, 34% do território nacional, se nós estivéssemos trabalhando de uma maneira com foco em resolver o problema, nós teríamos terra para reforma agrária, nós teríamos território para poder fazer uma demarcação justa para todos, sem comprometer as terras produtivas, a produção de alimentos. Então, isso é uma característica, infelizmente, nossa também, Thiago, deixar que tudo chegue no fim, no último limite, para depois nós sentarmos e tomarmos uma decisão. Esse assunto é complicado, é preocupante, os conflitos estão acontecendo, mas como esse episódio agora dos povos indígenas, dos seus representantes abandonarem a reunião, com certeza isso ainda vai ter um espaço longo para ser, né, para nós podermos ter um outro encontro e a partir daí começar a delinear, né, as ações que serão tomadas para que haja, né, uma pacificação e cada um siga seu caminho da melhor maneira possível.
Ô Celso, outro ponto interessante aqui também que a gente tem que trazer nessa nossa conversa é as ações que são sendo tomadas para que ninguém fique desamparado. Isso também é muito louvável por parte do STF, porque poderia muito bem ou declarar de forma inconstitucional a lei que foi aprovada pelos deputados e que foi sancionada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente Lula deixou caducar na mão dele, então foi o próprio Congresso que passou essa lei, poderia torná-la inconstitucional e exercer aquilo e os produtores estarem aí prejudicados. Por outro lado, não. O ministro teve o bom senso, vamos trazer para um debate, vamos ver a forma que nós podemos, então, resolver essa situação. E, pelo jeito, não agrada uma outra parte. Aí fica difícil também de você lidar com algo dessa forma, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, já falei com você sobre isso, com a Samanta aqui também, com diversas outras pessoas que passaram aqui para a gente conversar sobre isso, que é aquela questão, por que tem que ser a terra que está lá produzindo e dando recurso e gerando renda nos municípios, gerando empregos? Não pode ser outra. Não seria por aí um viés? Não seria por aí algo mais fácil de ser resolvido? Tiago, como tu bem comentou, foi louvável a atitude do ministro, né? Foi muito louvável a atitude do ministro do Supremo em querer trazer, né, todos para um debate. Só que nós, né, já poderíamos prever ou já prevíamos que desse debate não sairia uma resolução, porque nessas horas, infelizmente, a conciliação não é o objetivo. Nessas horas eu quero o melhor para mim e a outra parte que busque, né, se adequar da melhor maneira possível. E nós sabíamos já que não ia haver esse bom senso. Então, assim, o Brasil tem, Tiago, a gente que já andou por 15 estados brasileiros, a gente sabe o quanto de terra tem que poderia ser proporcionado essa adequação, como eu falei antes, não somente para os povos indígenas, mas para aqueles que querem produzir através de uma reforma agrária, existe espaço para todos. As terras e as áreas consideradas produtivas, que são as responsáveis, né, pela produção de alimentos, que colocam o Brasil nesse nível de produção de alimentos também para o país e para o mundo, ela tem condições de atender os volumes necessários. Então, a condição para que isso tudo se resolvesse, nós temos. Mas é como eu disse, deixamos passar muito tempo e nós podemos lembrar as questões ligadas ao Fundo Rural também, que foram postergando para uma outra linha de raciocínio, e aí nós chegamos nesse nível de pensamento nosso. Tudo fica para o final. E o final tem conflito, o final tem discussões, o final não tem aquela resolução boa para todos, cada um quer o seu espaço, mas o Brasil, se nós analisarmos o nosso território, as condições que nós temos hoje, tem espaço sim para fazer uma adequação que fosse satisfatória para os povos indígenas, para que os produtores não tivessem que perder as terras produtivas, um trabalho que já vem de anos, tu não consegue readequar, né, uma terra, uma região rápida para tu seguir produzindo alimentos, e isso esbarra também nas questões ligadas à diversificação da produção de alimentos que não acontece de um dia para a noite. Então, assim, precisamos resolver. Existem condições para isso. Agora, todas as partes têm que ter o bom senso para que todos cheguem num determinado número que seja satisfatório e cada um siga a sua vida sem esses conflitos que, se seguir dessa forma, a tendência é que só venha a piorar. Tá certo, e nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Qualquer novidade, a gente volta a te acionar também, tá, Celso? Por hora, obrigado pela sua participação e até a próxima, amigo. Um abraço, Tiago. Estou à disposição de vocês aqui sempre.